Seja bem-vindo a mais um episódio A Vida é Agora. Estamos no episódio 8 e trouxemos uma convidada super especial para falar sobre os desafios de esperar quando tudo parece impossível. Você já passou por uma situação na sua vida que você teve que esperar, ter fé, passar por dificuldades, mas que lá na frente você conseguiu ver acontecer? Pois é, hoje a gente está aqui com a Patrícia Leite, que é ex-BBB, escritora, mãe, tem um testemunho muito forte sobre experiências que aconteceram na vida dela e também ministrante, né? Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer sempre falar das obras que Jesus fez e faz na minha vida. Sempre que me convidarem, eu sou disponível para ir falar, que eu acho que o mais importante do que vivenciar é você propagar o testemunho. Quando você repassa aquilo que Deus passou em você, que você recebeu dele aquela graça, você tem que passar. E quando a gente fala, a gente toca o coração de outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação e aumentam a sua fé, Patrícia. Fortalece, né? Você começa a acreditar. Quantas vezes eu assistia pessoas, mulheres, né, que viveram à espera, que eram tentantes, e via que quando acontecia aquele milagre, às vezes eu acompanhava. A Fabiola Mello era uma que eu acompanhava quando ela engravidou do primeiro filho, inclusive ela teve o segundo agora. Eu fiquei tão esperançosa, eu falei, Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na minha vida. Porque é o mesmo Deus, então a gente vai, do jeito que ela conseguiu, eu vou conseguir. Então a gente vai trazendo esperança para essas pessoas que estão esperando, porque eu sei o quanto é difícil. A ansiedade é muito grande. Sim. E a Patrícia, ela já tem um filho que hoje vai fazer 20 anos, né? O Agora, Davi. agora em agosto ele faz 20 E ela anos. tá David. grávida. É o David, David. E hoje ela está grávida depois de 5 anos tentando. Fala um pouquinho sobre essa experiência, o que foi ter esse sonho de ser mãe novamente, ter várias tentativas frustradas. Como foi que aconteceu tudo isso, pai? Olha, eu falo muito no meu livro A Chave da Vida, o meu testemunho completo, para você entender como a maternidade é forte para mim. Eu tive meu filho, como você sabe que você falou, há 20 anos. Eu não pensava mais em ter filhos, eu não queria mais. Foi uma gravidez difícil, foi um casamento que não deu certo, eu me separei, meu filho tinha 1 ano e meio, então a minha gravidez foi com sangramentos. Não foi uma gravidez que eu passei plena, eu tive muitos percalços nessa gravidez. Quando meu filho nasceu, quando estava com 4 meses, meu pai faleceu tragicamente. Então, tudo da maternidade que envolvia o tema maternidade, no meu caso, era muito traumático. Eu não via uma grávida com os olhos que eu vejo hoje. Eu olhava e dizia, coitada, ela não sabe o que ela vai passar. Porque tudo para mim da gravidez era sofrido. Eu enxergava como uma dor. Você ficar acordada, sem dormir, o puerpério, o parto, que eu entrei em trabalho de parto, sofri muitas horas, não consegui ter normal, fui para cesárea, então eu sofri os dois impactos do parto. Com 7 dias depois, eu tive que retornar ao centro cirúrgico por uma complicação que eu tive com a anestesia da cesárea. Então não tenho como romantizar o que eu vivi naquela época. Essa gravidez de agora foi completamente diferente. Em outro cenário de maturidade, maturidade espiritual. Mas no livro, vocês conseguem entender todo o testemunho. Mas resumindo para vocês, eu não queria ser mãe, mas eu queria não mais gerar, vamos dizer assim, porque mãe a gente não deixa de ser quando o filho existe, mas eu não queria mais passar por uma gestação. Eu não me via mais gerando filhos de acordo com o meu testemunho. E quando o Lucas apareceu na minha vida, eu recebi várias profecias que eu iria engravidar, que eu ia ter mais filhos. Mas eu não acreditava, porque estava tão definido aquilo dentro de mim que eu achava que era uma. Ah, estão falando isso porque eu sou nova ainda e as pessoas veem que só tem um filho e tal. E quando eu conheci o Lucas, que o Lucas não tinha filhos e que a gente casou em um mês, foi um dos assuntos que a gente tratou no início. Falei pra ele, olha, eu tenho um filho, você não tem, e eu tenho um trauma muito grande de gestação, de tudo, eu sofri aborto no passado. Enfim, eu não quero passar por isso de novo. Aí ele falou assim, não, mas a gente precisa curar isso em você. Isso aí é um trauma que você adquiriu. E eu não entendia que era um trauma. Eu entendia como se fosse uma experiência que eu tivesse tido e que eu não queria ter novamente. Não entendia que era algo que tinha que ser tratado.
E era muito espiritual e emocional, mais do que físico. E a gente passou um ano sem tomar nada e a gravidez não veio. No segundo ano, eu já comecei a olhar coisas de bebês, a me interessar, comecei a fazer tratamentos, terapias, e eu comecei a entender que realmente eu precisava tratar minha cabeça. Só que quando eu me apaixonei de novo, quis viver de novo porque era uma nova história, com uma nova pessoa, um outro momento, aí veio a dificuldade. Eu vi que não era tão simples assim. Mas, como eu sempre falo, eu acredito e confio que era um trabalho de Deus. Eu precisava vivenciar aquela experiência para me curar do aborto do passado, da gravidez que eu tive difícil do passado, da morte do meu pai muito precoce no momento que eu estava amamentando, o leite secou, então eu fiquei completamente perdida. Eu não tinha noção de que eu tinha um Deus naquela época que lhe sustenta, seja qual for a circunstância. E quando a gente viu que não estava engravidando, nós procuramos ajuda médica. Nós somos o primeiro médico e ele falou, olha, vocês são jovens, você tem 30, na época eu acho que eu tinha 35 anos, já é mãe, o Lucas não é pai ainda, mas a gente vai investigar o Lucas. Investigamos o Lucas, não tinha nada. Então tava como se fosse em mim. Eu puxava muito essa culpa pra mim. Eu sabia das coisas que tinham acontecido comigo. Então eu achava que eu não estava engravidando porque eu que era o gatilho, eu que não conseguia. E é um erro, porque sempre quando eu falo nas minhas ministrações que mulheres, é mais para mulheres, me procuram e falam assim: ah, eu sou o problema, eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose. Eu falo: para de dizer isso, você não é o problema. Nunca a infertilidade é de um lado, é do casal. Do mesmo jeito que se fosse o seu esposo tivesse qualquer problema, não seria o problema dele, seria de vocês. E é tratável. Se seu problema é físico, ou mental, ou espiritual, porque existem essas três vertentes, é E que pode tratável. ser os três ao mesmo tempo, né? Bom, o meu caso era os três, totalmente os três. E quando a gente começou a alinhar a nossa vida, o primeiro passo, nós fizemos o primeiro método CIS juntos em 2021, a gente casou em 2020, e eu era tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, no nível que eu achava que eu sabia de tudo que estava acontecendo, eu tinha o controle das coisas, porque o meu mal maior que Deus me tratou, Elaine, foi o controle. Que eu acho que a maioria das pessoas acha que tem. Você não tem controle de absolutamente nada da sua vida. Isso gera muita ansiedade, porque você acha que as coisas vão acontecer tudo do jeito que você quer, E da forma planeja. como você pensa. Exatamente. Quando eu fui para esse médico e tudo, que a gente começou a fazer os tratamentos e tal, 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 a gente fez o primeiro método CIS. Pra você ter ideia, eu cheguei para fazer o método CIS, são 3 dias de um curso de inteligência emocional com os amados que eu amo de paixão, Camila e Paulo. Eu sentei na primeira fileira e fiquei olhando assim, falei, o que que eu tô fazendo aqui? Tudo que esse homem tá falando aí eu já sei. Numa soberba, numa arrogância, e o meu marido, cara, que surreal, anotando tudo, que legal, que massa, a gente já era pra ter vindo pra o método CIS faz tempo e tal, porque todo mundo convidava a gente, e eu achando assim que eu tava, tudo ali eu já sabia, que não era sobre aquilo. Mas depois de uns 40 minutos a 1 hora, a ficha caiu. O meu foi muito rápido a minha ficha. Eu falei assim, Bem gente, no primeiro dia, no comecinho. eu disse assim, eu tinha que estar aqui. Como eu sou orgulhosa. Como eu preciso começar do zero e aprender tudo que está acontecendo comigo. Eu não sei de nada. Paulo tirou o Lucas de perto de mim porque as dinâmicas não pode estar parente, né, cônjuge de perto. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu pude colocar para fora e começar a me entender por que que eu tinha tanto problema para engravidar. Que não era só o físico, porque até então eu estava procurando os médicos. E o que é que você identificou que era o problema? Era o trauma de um aborto que eu fiz no passado, que me perseguia, eu não me perdoava. A gravidez que eu tinha tido do meu filho, esse aborto foi depois do meu filho. Numa circunstância que eu vivia num sofrimento muito grande, e a saída que eu encontrei foi tirar o bebê. Estava com 1 mês e pouco, e aquela dor de ter feito aquilo
era que me aprisionava. Eu dizia, a primeira gestação foi um trauma e a segunda outro maior ainda. Então eu não nasci para gerar. Meu cérebro instalou esse drive e eu não conseguia rodar outro programa dentro de mim, a não ser esse. Meu corpo não queria, ele bloqueava gestação. E eu entendi isso nesse método CIS, nesse primeiro, eu já fiz 2. Fiz também outro em Orlando com eles. E a gente vai, cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Você aprende e entende as suas reações. E eu entendi que ali eu precisava me curar, que era muito mais profundo. Precisava de terapia, fiz terapia com a Vanessa Cher, uma grande terapeuta da fertilidade, maravilhosa. E ela foi uma das pessoas que identificou isso na terapia. Falou, olha, Patrícia, se você não se perdoar, você não vai conseguir. Você precisa se perdoar do que você fez. Eu falei isso, eu fiquei toda arrepiada. Foi uma frase que ela me falou que me tocou muito. E eu comecei a chorar na sessão. Eu falei, eu não consigo me perdoar. Porque pela segunda vez, eu tive a oportunidade de ressignificar a primeira vez eu não consegui. Eu tive uma maternidade cruel comigo mesma. Eu não vivi nenhum momento sem peso, com leveza. Foi horrível. E na segunda vez eu fiz isso. Então, como eu vou me perdoar? Eu não me via como uma mãe. Tanto é que eu vivi a vida inteira tentando ser a melhor mãe do mundo para o meu filho, para tirar aquela carga de peso que eu tinha. Tentando compensar. Compensar. Porque na minha cabeça eu não era perdoada, eu ia para o inferno, eu não tinha perdão, e Cristo não tinha me perdoado. E eu era Se constantemente sentindo o tempo todo indigna indigna de tudo. de tudo. De tudo. De ter um relacionamento, de falar, eu escondi, foi um segredo que eu levei a vida toda, eu não falava pra ninguém. E quando às vezes em algumas rodas de conversa saiu o assunto à boca, eu saía, eu me levantava. E o interessante você falar isso, Patrícia, porque todas as vezes que a gente de fato consegue se perdoar ou superar um trauma é quando a gente fala naturalmente dele. Porque tem muita gente que diz assim, como é que eu vou saber que eu me curei de verdade? Como é que eu sei que aquilo é quando você fala e você foi uma dificuldade, algo que você prendia, que você se retirava, que você não queria tocar no assunto, um segredo, e hoje você assume, né? E isso, eu escrevi no E livro. foi importante para que você superasse. Uma das coisas que a minha terapeuta Vanessa falou pra mim foi assim, quando Deus falou que eu tinha que escrever um livro com o meu testemunho. Ela falou assim, você tá preparado para você expor, depois de você ter sido escorraçada de um reality, as pessoas te julgaram, te criticaram, te condenaram, você tá preparada para isso? Você tem noção do que você vai fazer? Você vai expor uma ferida sua que não tem necessidade de você expor para ninguém, para o mundo, mas se você quiser expor para as pessoas próximas de você, ok, pessoas que te amam, que vão te entender o momento que você vivenciou para chegar nisso, mas essas outras pessoas, elas simplesmente vão te julgar. Eu olhei para ele e falei, mas Deus tá mandando eu escrever, porque não é sobre eu, é sobre Agora o outro. fala um pouco sobre isso, porque eu sei que tem as pessoas que têm espiritualidade, que desenvolveram essa espiritualidade, elas conseguem compreender o que é quando Deus fala para mim, né? E para quem não tem esse entendimento ainda, como é que é Deus falando? Como é que você conseguiria explicar que é Deus falando e que poderia ser uma vontade sua? Quando eu estava fazendo terapia, eu já estava no início da minha jornada com Cristo. Não foi de uma vez a minha conversão. Eu precisava abrir mão de algumas coisas para seguir o que Cristo queria que eu fizesse. Quando eu falo que é o que Cristo queria que eu fizesse, são os comportamentos que são de acordo com o que está na Bíblia, né? Que se você for ler, você vai entender do que é que eu estou falando. E eu vivi em comportamentos que não estavam de acordo. O primeiro ponto é esse. Quando eu comecei a minha conversão, eu comecei a orar, eu comecei a estudar a palavra. Eu passei de uma pessoa que ia para o culto de domingo, assistia, depois ia almoçar, ou às vezes jantar, às vezes à noite, e aquela palavra simplesmente entrava naquele momento e não fazia sentido nenhum depois. Você só marcava presença. Eu marcava presença. E quando a gente
vai entendendo, né, através de terapia, através de programas de inteligência emocional. Eu fiz método Destiny com o Thiago Bronder também, que foi surreal. Fiz também com o Márcio Micheli o método Evo, que eu indico também, que é muito espiritual. Eu fui começando a me aprofundar, e nisso também me aprofundar no relacionamento com Deus. E numa das minhas orações, eu me vi escrevendo um livro. Na pandemia, me deu uma vontade enorme, quando a gente estava no Todo Mundo Fica em Casa, de escrever um livro. Eu escrevi na pandemia. Não é um livro cristão, mas o nome é Café de Eva. E ali Deus estava me treinando, já me treinando para eu escrever depois o meu testemunho. E eu falava, não faz sentido nenhum, eu não sou escritora. Mas eu escrevi o livro, tinham 6 pessoas betando na época o livro, e o livro foi incrível, saiu coerente do começo ao fim, uma história que lhe prende, uma história. Meu amigo chegou para mim e falou assim: amiga, você é escritora, vai, investe nisso. Só que eu não me via escrevendo histórias. Quando iniciou a minha conversão, que eu sempre que eu orava, eu me via escrevendo. E eu ficava, ué, o que Deus quer de mim? Ele quer que eu escreva? Por que eu estou orando, nada vem aquela imagem, eu escrevendo? Aí foi em um profeta, em uma oração que eu fui, eu recebi uma palavra. Olha, Deus está te dando um testemunho para você escrever sobre ele, para impactar a vida de pessoas. E eu ficava, amém. Só que sempre aquela coisa, sempre aparecia aquela imagem, eu sonhava, eu escrevendo, e sempre era direcionado para isso. Eu contava na minha terapia, contava a psicóloga, e ela falava, será que não é isso que Deus quer de você? Mas o meu medo era, vão me acusar. Por isso que eu demorei tanto para lançar, porque eu tinha que me preparar. Eu não podia lançar um livro contando de um aborto do passado, de uma gravidez traumática, de um puerpério desastroso, tentativa de suicídio, tudo que aconteceu comigo naquela época, e simplesmente falar daquilo sem eu estar cicatrizada. Eu ia tocar fogo em mim mesma, eu ia me matar, eu não ia aguentar. Então eu precisava me Era tratar. muita exposição. Muita exposição, muito ataque, para quem ainda estava se curando de algumas coisas que tinham acabado de acontecer em 2018, quando eu saí do Big Brother Brasil. Então, eu precisei trabalhar a minha mente até eu entender que depois outros profetas vinham em orações que eu ia, aleatório. Gente, é aleatório. Primeiro Deus fala com você no seu íntimo, no seu secreto. Depois as pessoas vêm e confirmam. Nunca é o contrário. Nunca a pessoa vai chegar para você do nada, vai falar uma coisa que Deus nunca, em uma oração, Nunca te mostrou antes. você não viu antes. Você vai receber uma confirmação. No meu quarto, tem pessoas que oram. Fecha a porta, desligo, às vezes com som, louvor tal, e vai-se embora. É assim que você conversa com as pessoas? Feche a porta do seu quarto, vá orar, mas silencie e deixe Deus falar com você. Vai vir na sua mente informações, direcionamentos, coisas que Deus tem para você. É uma conversa, é um diálogo. Você não pode falar, não é um monólogo que você só fala, pede. Não, você tem que conversar. Se eu sou amiga da Elaine me ajuda, Elaine é uma pessoa maravilhosa. Eu preciso de algumas coisas que a Elaine precisa fazer por mim, me direcionar, me ajudar. Eu vou ouvir a Elaine. Eu não vou só falar para Elaine, eu preciso disso. Elaine me ajuda naquilo. Elaine, obrigada por isso. E tchau, Elaine. Eu preciso ouvir a Elaine. Então, muitas vezes nas minhas orações, muitas vezes não, sempre, Deus me direciona, me mostra, me dá direcionamentos que eu tenho que fazer, que eu preciso me guiar. Porque quando você aprende que o seu direcionamento não é seu, é de Deus, você entrega. Lá no Salmo 51 fala que você acordar de manhã, você entregar a Deus, direcionar o que você vai fazer, a sua vida muda. É diferente de você simplesmente programar o seu dia sem perguntar ao Senhor o que é que você quer, o que é que Ele quer daquele dia para você. Que vai tudo diferente. É uma oração, que eu sempre falo isso, é uma oração arriscada, mas é o melhor caminho, porque embora a gente não entenda, muitas vezes eu não entendia, porque que ele estava mostrando eu escrevendo.
E depois eu entendi, tá aí o meu livro hoje, quantos testemunhos já não recebi de mulheres que fizeram abortos, de mulheres que passaram gestações traumáticas, puerpérios, assim, de quebra de resguardo, porque o marido não teve maturidade para esperar o tempo da mulher voltar. Então, o meu livro não foi só libertador para mim, no caso de falar de mim, foi por conta que Deus queria curar outras pessoas através da minha vida. Nunca é sobre a sua dor, é sobre o que Deus vai fazer com ela através de você para outras pessoas. Muito Eu falo muito, forte. né? Não, mas eu acredito que você foi bem explicativa sobre exatamente você ter o tempo de espera para ouvir o que Deus tem para dizer, porque Ele vai falar. Sim. Só que você tem que ter paciência para ouvir. Porque quando as pessoas dizem, eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que é que Ele está mostrando, mas você tem que ter o tempo da meditação, da espera, do aguardo, do deserto, da solidão daquele momento, para que você possa entregar. E conta um pouquinho para a gente, Patrícia, sobre essa questão da gravidez em si, né? Quando você fez o tratamento, porque o tratamento ele não é garantia de que tudo vai ocorrer bem, mais uma tentativa. Eu engravidei naturalmente em maio de 2023. Estava no meio do meu processo, né, de conversão, de tudo. E foi traumático quando eu comecei a sangrar e perdi. Eu confrontei Deus, eu abandonei todos os meus tratamentos. O meu marido, que Dr. Lucas Teixeira, que cuida da minha saúde, estava no processo de emagrecimento. Eu larguei tudo, porque na minha cabeça eu estava sendo punida. E eu vou falar uma coisa para vocês: existem três vozes. A sua voz mental, que é a que você mesmo, no seu consciente, Deus falando com você, através do Espírito Santo, e o diabo. E essa terceira voz, nesse período, me amedrontava muito. Era acusação. Você perdeu porque você não merece. Você perdeu porque você errou no passado. É uma punição para você. Que Deus é esse que te deu o pirulito depois tomou? Que Deus é esse que você já tá largando tudo? As pessoas chegavam para mim falando sinceramente, pessoas próximas, e dizia assim: você tá ficando doida? Você trabalha com coisa digital, você é do mundo, você saiu pra fama, você precisa estar nesses locais que não faziam mais sentido nenhum para mim estar, eu não queria mais estar. Você precisa estar nesses locais onde tem mídia, fama, palco, nada, isso aqui. E eu olhava e não me via mais naquilo, porque, gente, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, que o Espírito Santo começa a habitar em você, não é que você se sinta obrigado a não usar mais uma roupa, ou não ir mais a algum lugar, ou não é uma proibição. É como Paulo diz, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Você começa a não mais se ver passando por aquilo. Não é mais você. Você é uma nova criatura. Quando você tem um encontro Algo com te Jesus, incomoda e que você não tem mais a vontade, o gosto não, de viver aquilo, vestir aquilo, ir para certos lugares, falar com certas pessoas. não. Certas mesas não te agregam mais, certos assuntos não te importam mais. Não vale mais para você. Você dizer, fulano saiu na matéria, na Globo, não sei aonde, você olha e diz assim, sim, daí. Porque o vazio que eu sentia quando eu estava na mídia, não sei o quê, desfilando em escola de samba, todo dia numa capa de revista diferente, digital, nas páginas de fofoca, não sei o quê, ganhando muito dinheiro com isso, fazendo casa de aposta. O vazio que eu sentia, nada preenchia. E as pessoas precisam entender isso, porque esse vazio que eu estou falando, porque tem gente que não entende, fulano tem tudo, mas aí vive em depressão, vive mal, vive ansioso, porque não tem Jesus. E a maioria, não estou dizendo todos, que são envolvidos com essa questão de mídia, de fama, de sucesso, visa muito essa questão e esquece do espiritual. E fica esse vazio. Eu sentia muito esse vazio. Era algo que não preenchia. Eu vivia rodeada de pessoas e me sentindo sozinha. Quantas pessoas estão assistindo agora não estão se reconhecendo? Que vivem em meios de pessoas que não agregam em nada na sua vida, mas para se sentirem aceitas, pertencentes,
se sujeitam a estar andando com um grupo de pessoas para fazer parte daquilo. Então, quando eu me libertei, eu saí de tudo isso, eu fui muito questionada. As pessoas chegavam, mas você trabalha com isso? Eu falava, Senhor, mas eu trabalho com isso. Eu orava e dizia, não posso largar isso. E chegou um momento que eu mesma não mais confrontei Deus, eu me confrontei. Sim, mas você não gosta disso. Não é o que está te fazendo feliz. Eu ia para as orações, para a igreja e me sentia tão preenchida. Eu voltava com a sensação de estar com o coração cheio, transbordando. Aí foi daí que eu entendi que eu precisava me limpar das coisas erradas, né? Um testemunho que eu falo muito sobre caso de aposta, eu comecei a fazer porque é muito dinheiro e eu falava, nossa, mas que mal tem? Sempre vai existir aposta, sempre vai existir jogos, sempre vai existir. Enfim, a gente acha desculpas para fazer o que a gente quer fazer de errado. A verdade é essa, que a A gente sabe que gente é errado. encontra vários argumentos para Justificativas, justificar. historinhas para poder você fazer o que tá, porque você sabe que é errado. E quando você anda com Cristo, o tal do Espírito Santo, que a gente brinca muito com as minhas amigas, é assim, que a gente quer fazer uma coisa, o Espírito Santo faz assim, ó, você vai fazer? Nossa, muito bem. E você na mesma hora você sabe que você está errada. Você não consegue fazer aquilo. Por mais que a sua carne queira fazer, você não consegue Você é porque impelida pelo bem que há em você, né? Pela presença de espírito exatamente. que tem dentro de Você não você. consegue. Não é algo forçado, pessoal. É espontâneo. Quando você começa, por isso que quando eu vejo a história de Maria Madalena, quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela mudou a vida dela. Então, todo mundo que tem um encontro com Jesus, que está lá na Bíblia, não foi mais a mesma pessoa. E a pessoa se transforma, né? Vira outro ser humano. E o meu encontro realmente foi genuíno. E não foi, eu falo sempre isso, não foi de uma vez. Ah, eu fui na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, minha vida mudou. Não, não. Eu não acredito em conversões miojo, 3 minutos, tá pronto. Eu acredito que todos os dias a gente se converte um pouco mais. A gente passa a Uhum. ser mais igual a Cristo. E quando o meu filho chegou para mim e disse, mãe, eu vou apostar. Eu digo, não, você tá ficando louco. Deus me livre você ficar viciado nisso, isso é horrível, terrível. Pessoas estão acabando com Com a vida suas deles, vidas, né? vendendo casa, vendendo carro. Não. Aí ele olhou pra mim e disse assim: ah, é? A senhora sabe de tudo isso, e por que que a senhora divulga isso? Cara, aquilo foi uma pancada que eu disse é verdade. Você não queria para o seu filho, mas você Queria pro filho dos estava. outros, para as outras pessoas. Eu disse, filho, a partir de agora eu não faço mais. Cortei contrato, perdi dinheiro, não tava nem aí. Eu disse porque o Deus usou o meu filho para dizer a verdade que eu precisava ouvir. Então, hoje, meu filho é batizado, também sou, meu marido, na igreja e tudo. Nós não somos pertencentes à religião, nós somos pertencentes a Cristo. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sempre ministro sobre isso. Cristo não era religioso, Cristo era amor. Receber. Então, meu filho hoje é batizado na igreja evangélica, mas vai para a igreja católica. A gente é muito feliz assim. Eu quero que ele esteja sempre com Cristo, ou com os irmãos católicos, ou com os irmãos evangélicos, mas esteja com Cristo, fazendo o que Cristo pede. E eu vejo que por mais que eu me pressionei a vida toda para ser uma grande mãe, eu consegui passar coisas para ele, valores para ele, que tudo que acontece de ruim na sua vida tem um lado positivo. E hoje ele é um grande homem. Vai fazer 20 anos, né? Eu quero chamar menino, né? Mas Criança, já mas é um homem, já né? tem 20 anos. Davi, meu filho, é um brilho, uma luz, assim, usado por Deus, sabe? Ele é um menino abençoado. Eu sempre falo que Deus sabia que eu precisava dele e me mandou ele. Deus sabia. Então, hoje eu estou ressignificando a maternidade, né? Grávida do Isaac, de 5 meses, para curar. Aqui é o término da cura, é o selo da promessa, é o cumprimento da profecia. Isaac veio para me mostrar que eu não posso curar sem ter me curado.
eu preciso estar curada primeiro. E qual o significado do nome Isaac? Filho da promessa. É o filho da promessa. A gente recebeu muito a promessa que o Isaac viria. E eu confesso para vocês, quantas vezes eu duvidei disso. Mas lá em Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Ah, não é uma coisinha ou outra, não. É nada. Então, se você que está assistindo esse episódio hoje tem alguma coisa, seja de fertilidade, seja enfermidade, financeiro, Deus ele age em todas as áreas da sua vida. Só entrega teus caminhos a Ele, segue as orientações que eu digo que tudo na vida tem um manual. O manual do ser humano é a Bíblia. Segue o que tem na Bíblia, que eu tenho certeza, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Muito bom. Gente, que testemunho forte dessa trajetória da Patrícia desde o início da vida dela até esse momento. Está sendo muito significativo a gente poder ouvir e também entender que isso acontece na vida de todos nós. Isso pode acontecer mediante a nossa permissão e o nosso desejo e a nossa vontade. Nós vamos para o intervalo agora e já já voltamos falando sobre as mães tentantes. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial Pet. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar, mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório. Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida. Cada gesto é pensado. Cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede. Somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor. E enquanto houver amor, estaremos aqui. O Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também.
Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos de volta aqui com a Patrícia Leite, que é ex-BBB, escritora, mãe, e está trazendo testemunho à história de vida dela para que possa fortalecer a nossa família e os nossos corações. Patrícia, para as mães tentantes, mediante tudo que você viveu, de você estar vivendo hoje uma promessa, você está com Isaac, 5 meses, sabe que foi Deus que enviou. O que você falaria para as mães tentantes? Aquelas que estão até desiludidas, de que acham impossível que algo vai acontecer. Gente, o primeiro passo. O casal passou 1 ano tentando natural, não veio naturalmente, procura a ajuda de um médico especialista. Por quê? Por muito tempo eu achava que se eu fosse procurar uma fertilização, por uma palavra que me disseram, falaram assim pra mim: deixa Deus fazer, não vai atrás de ninguém não, médico, não sei o que Deus vai fazer. E eu internalizei aquilo como se fosse uma FIV e não fosse Deus. Que se eu fosse fazer, seria a força do meu braço. E eu vivi isso na pele, porque teve um momento que eu me cansei de esperar e disse: o senhor não vai me dar não? Pois eu vou fazer, meu filho. Eu vou lá e vou fazer uma FIV, eu tenho dinheiro, eu vou lá e pago. E eu fiz isso, meu marido: mas amor, a gente precisa orar, será que é o que Deus quer? Será que é o momento? E eu não quero mais esperar, eu vou lá fazer, porque na minha cabeça, eu, com a força do meu braço, podia fazer. Fui, pagamos a FIV, e gente, foi a maior frustração, porque não deu nada certo. Primeiro que não gerou nenhum embrião. Começa daí. Aquela palavra que foi me lançada, que se fosse FIV não era Deus, caiu por terra para mim. Porque eu pensei, se fosse por mim, teria acontecido. Então, quando eu juntei toda a papelada de exames que eu tinha feito e cheguei para a médica na época e falei assim: o que é que deu errado? A gente fez tudo certo, tá tudo ok, o que foi que aconteceu? Ela disse: olha, Deus, eu só posso fazer até um ponto, Patrícia. Deus faz o resto. Porque quem manda a alma, quem encomenda, é Ele, né? Só é permitido mediante a vontade dele. Elaine, eles não conseguem explicar, porque eles visualizam na incubadora, na hora que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, acontece uma explosão de luz. E eles não conseguem explicar essa explosão de luz. Como é que surge luz nesse momento? Que é o espírito naquele momento. Naquele momento, Deus está soprando a vida. Interessante. Então, gente, você pesquisar na internet, você vai ver que existe essa explosão e é linda, que é na hora que a vida começa. Deus está desde o princípio. Lá na Bíblia fala, acho que em Jeremias, que você desde o ventre, Deus já te conhecia. Então, naquele momento, não importa se foi dentro da minha barriga a fecundação ou se foi fora, aquele ser, essa criança já tinha sido determinado pelo Senhor. Então, você que é mãe, está tentando. Eu não gosto muito do termo tentante, porque parece que a gente só tenta. Você que está aí em busca, né, de realizar esse milagre, esse sonho, passou 1 ano, procura ajuda, procura orientação. O casal vai ver essa questão da fertilidade de ambos e juntos vocês vão resolver. Porque a medicina hoje existe para quê, gente? É para nos ajudar. Quem é o pai da medicina? É Jesus. Jesus curou enfermos, aleijados, coxos, cegos, surdos. Desde aquela época, Jesus fazia coisas impossíveis. E ele faz ainda hoje. E ele usa, né, os médicos para isso. Então não abra mão de achar que porque você está indo procurar fazer uma fertilização in vitro, uma inseminação artificial, e não importa. Só quando Deus quer que aconteça. Eu conheci pessoas que estavam na 10ª tentativa. Você sabe o que é você fazer um processo daquele que eu passei por 2 vezes, 10 vezes, e não é o momento. E por que tem gente que vai de primeira e consegue? Gente, a hora é Deus quem determina. O seu papel e do seu marido é orar e é entregar e buscar fazer o melhor que vocês puderem. Eu sei que a fertilização in vitro não é algo acessível financeiramente,
Mas eu conheço casos de pessoas, agora, Legendários agora, meu marido é um dos que está na liderança do Legendários, que é um grupo que o pessoal fala tanto mal e não conhece as bênçãos que o Legendário traz. Tinha um rapaz que não podia engravidar, a esposa. Meu marido, naquele dia, teve uma prédica lá, que eles não comentam, mas eu soube que era uma prédica, e que ele não tinha condição financeira para fazer uma fertilização in vitro. E ele começou a orar nessa prédica, e eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, depois ele me fuzilha, o Tirulipa, amigo, não me fuzilha, mas ele, no momento que ele falou, ele não viu que o Tirulipa estava nesse top atrás dele, e o Tiru viu quando ele falou, Senhor, eu quero ter minha filha, meu filho, e o Tiru deu todo o tratamento para ele fazer a fertilização in vitro. Meu marido estava do lado, fizeram oração por ele. Naquele mesmo dia, meu marido desce da montanha para a gente fazer a nossa FIV. E no dia que eu estava fazendo o beta-HCG no laboratório, esse rapaz estava lá fazendo os exames com a esposa para iniciar a fertilização deles. Nada combinado. As cristocidências que eu sempre falo. Então, às vezes você pode estar aí dizendo, mas eu não tenho condição para isso, não tenho. Deus arruma um meio. Deus facilita e abre os caminhos. Gente, Deus abriu um mar para livrar o povo do Egito. Tu sabe que abriu um mar? Imagina te favorecer para tu conseguir fazer um tratamento. Deus abre caminhos onde você não enxerga passagem. Eu falo demais, mas mesmo. Mas é isso, tá muito bom de ouvir. Patrícia, você nos contou que nos bastidores, né, que antes, quando você soube da gravidez, você teve um deslocamento da placenta e descolamento. E em seguida, vocês tinham uma viagem para Israel. Conta um pouquinho dessa experiência, que nesse momento a recomendação médica é repouso completo, nem se mexer na cama, mas tinha uma viagem. Seguinte, lá na metade do meio do ano, o profeta me ligou, falou, eu estava orando, Deus me mostrou você e o Lucas, antes de virar o ano, vocês vão para Israel. Não tinha nada programado. E eu falei para ele, meu amor, Deus falou, eu já tinha orado, eu e o Lucas juntos, Deus mostrou a bandeira de Israel para mim e mostrou para ele também. Só que nos nossos corações, nós achávamos que era uma coisa para, sei lá, anos. Nós estávamos no meio de uma FIV. A gente estava gastando horrores. A gente tinha feito uma FIV que não deu certo, estava na segunda. Então, na nossa cabeça, viagem... E não é uma viagem barata, né? E quando o profeta falou isso, ligou para mim dizendo, não, Patrícia, eu vi, vocês vão antes do final do ano. Eu falei para ele, amor, o que é que tu acha? Ele disse, filha, se Deus falou, ele vai dar um jeito da gente ir. E chegou um apóstolo, amigo nosso, falou assim, olha, eu tô levando uma caravana para Israel, isso na guerra, tá? Tava na guerra ainda. E Deus me mostrou vocês. Vocês vão. Aí o Lucas olhou para mim, isso tá lembrando, né, da bandeira que a gente viu na oração, do profeta que confirmou, agora é pra gente ir. E Deus deu um direcionamento de vender umas coisas pra gente ter o dinheiro para ir. E deu certo. Aí quando a gente ajeitou tudo, inclusive meu sogro e minha sogra já tava certo de ir com a gente, outro casal de amigos nossos, sócios também, tudo alinhado, a gente meio que perdeu o time da coleta dos meus primeiros óvulos. Isso atrasou o processo e nos levou para o mês da viagem. Nós colocamos, já começa o testemunho daí, porque, como eu falei no início, eu era muito do controle. E eu confiava tanto nesse médico que estava nos acompanhando, que é o evangelista Torquato, todo mundo conhece que ele é maravilhoso, um beijo, doutor. Mas assim, que chegou o dia da transferência dos embriões, ele ligou pela manhã, nós ficamos com 2 embriões, e ele ligou e disse, Lucas, ele estava em São Paulo dando um curso, a gente descongela 1 ou 2 embriões, melhor 1, né? O Lucas, não, Deus falou que era 2, que eu já estava orando, Deus mostrou que era 2. Aí ele foi e disse, não, Lucas, mas se não der certo um, a gente depois bota o outro. Aí ele, não, doutor, vai dar certo. Deus já falou que é agora. E ele, não, bote os 2, pode descongelar os 2. E uma vez os embriões descongelados, não pode recongelar.
Quando foi mais ou menos meio-dia, nós íamos fazer a transferência às 7 horas da noite. A viagem era daqui, tipo, 12 dias. O Espírito Santo falou comigo assim, ele não vem. Porque ele ia chegar 4 da tarde, ia pra casa trocar de roupa, porque ele tava vindo de São Paulo, pra então a gente se encontrar na clínica dele, na BIOS, e fazer a transferência dos bebês, que já estavam descongelados. E quando o Espírito Santo me falou isso, aquela voz que eu disse pra vocês, são 3 vozes, a vozinha do bem que a gente conhece, falou, olha, ele não vem, calma teu coração, ele não vem. Eu falei, como assim ele não vem? Por quê? Eu estava começando a tirar de Deus, o poder de Deus, e botando na mão de um homem. Que a gente faz muito isso. Quando o Lucas olhou o celular, assim, mais ou menos 1 hora da tarde, eu olhei pra cara dele, eu não falei. Eu olhei e falei assim, Lucas, Deus falou comigo que o evangelista não vem de São Paulo. Aí ele disse, se acalma, tu tá muito ansiosa. Aí eu digo, mas não vem. Aí ele me postou que tá no aeroporto, tá aqui nos stories, ele tá no aeroporto já, vai embarcar. Aí ele, vamos. Aí ele saiu, voltou, tomou uma água, depois ele pegou o celular, olhou assim, travou a tela, botou. Eu notei que ele ficou diferente. Também não perguntei o que era. E a gente, ele, vamos deitar no sofá e dormir? Aí quando chegar na hora, a gente vai bem descansado fazer a transferência. E nisso, Alain, o doutor tinha acabado de mandar uma mensagem para ele, só que ele não me falou que não vinha. Porque tinha dado, entrou no avião, embarcou, botou o cinto. Quando foi na hora de decolar, caiu uma tempestade em São Paulo, o avião desistiu, o piloto não quis decolar, por causa do mau tempo. Mas Lucas dormiu. Gente, eu não sabia de nada, porque se eu tinha pirado. Ele sabia que eu tinha enlouquecido. Ele conseguiu dormir, eu lembrei de Jesus dormindo no barco. Ele falou, ele entregou, ele falou, Senhor, o Senhor sabe. A gente só conseguiu esses 2 bebês. O Senhor falou que esses bebês iam vir. Então, tá aí, tá nas tuas mãos. Eu vou dormir. E quando ele acordou, ele me sentou. Aí eu disse, Lucas, eu tô muito angustiado. Porque algo me disse que ele não vem. O Senhor tá me falando que ele não vem. Aí ele olhou pra mim e disse, amor, vamos cá. Ele não vem. Eu fiquei louca. E ele foi e disse, aconteceu o problema, tal. E eu disse, agora, ele amou, não é a gente. É o Senhor. Se o Senhor não quiser que aconteça, não vai acontecer. Mas ele falou que ia acontecer. Ele disse, então, se ele falou, ele vai cumprir, ou de um jeito ou de outro. Aí o evangelista conseguiu que o sócio dele, o Marco Bessa, fosse fazer a transferência. Então, quem fez a nossa transferência não foi o médico, que eu confiava, vai dar certo porque é ele. Foi outro médico que não teve nada a ver. Começou daí Deus trabalhando, Deus comigo. Chegou a época perto da viagem, a gente não tinha falado nada pro evangelista que tinha viagem. Na minha cabeça a gente nem ia mais, né? Eu comecei a sangrar. Tive um descolamento e a gente foi fazer uma ultrassom, o evangelista, olha, vamos aumentar a dose do progesterona, tal, em repouso, mas é pequeno descolamento, a gente vai conseguir com esse repouso, vai dar certo, tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, doutor, tem uma viagem aqui há 3 dias. Ele, como é que é? Aí ele olhou pra atendente dele e falou assim, você tá livre pra viajar no lugar dela? Porque ela não vai. Aí eu, mas doutor, tá tudo certo, tudo comprado, é uma viagem maravilhosa. Aquele, filho, não dá. Como assim? Aí eu fui pra casa conversar com o Lucas disse, meu amor, Deus falou, confirmou que a gente vai. Mas eu não queria ir. Eu fiquei com medo. Só que aí o doutor foi e falou assim, olha, Patrícia, se você perder, você não vai se perdoar. Porque você tentou tanto, a gente conseguiu, teve um positivo, deu certo, tá um pequeno descolamento, precisa do repouso. E você arriscar sim. E o Lucas, meu amor, Deus disse. Se Deus falou, Deus vai cumprir. A conta é Ele que paga. E nós viajamos com esse sangramento acontecendo para Israel. Chegando em Israel, tinha um remédio que eu tomava para não contrair útero, que eu tinha certeza que eu tinha botado na mala. Cheguei lá, não tinha botado na mala. O Lucas virou as roupas inteiras, cadê o remédio? Não tava. Eu fiquei louca. O Lucas foi na farmácia, ele como médico tem, né, agilidade nessas coisas de ver remédio e tal. Chegou lá, não produzia no país o remédio. Ele escondido de mim, ligou para o evangelista e falou, olha, nós temos um problema. A Patrícia está aqui sangrando, não trouxemos o remédio do Brasil, aqui não fabrica. Ou seja, nosso cenário piorou. Não tem hospital, nada, é outro país, é outra cultura, eu não sei o que é que eu faço, não tem recursos.
E nós começamos a orar e falando com os pastores, porque era uma caravana, que a maioria era todo mundo pastor. E nós caímos num clamor e tudo pedindo ao Senhor. Mas o meu milagre, a minha placenta foi colada quando eu entrei no túmulo de Jesus. E eu tenho esse vídeo, eu gravei esse momento que eu entrei, eu comecei a chorar. É uma emoção, assim, que eu não sei explicar pra vocês. Eu senti que a partir dali, o sangue cessou. E eu não entrei pedindo esse milagre. Eu não entrei nessa intenção. Quando eu entrei no túmulo, eu entrei, Senhor, foi aqui que Maria Madalena te procurou e não te achou. Porque o túmulo tá vazio, o Senhor não tá mais aqui, o Senhor vive. O Senhor vive. E comecei a chorar. Gente, é um negócio tão diferente quando você entra naquela atmosfera. E eu falei pro meu marido, olha, o sangramento parou. Aí ele foi mesmo? Foi. Então tu foi curado? Eu digo, fui. Aí a gente trocou o protetor diário e eu botei um novo. E desde então não saiu mais nenhuma gota de sangue. A gente precisava ir para Israel para receber lá aquele milagre. Eu fiz simplesmente todos os passeios com todos da caravana, subindo, descendo, escalando, o que você pensar eu fiz. O meu médico botava assim, o evangelista, quando via os stories. Amor, esse Deus não tem no quarto também não, Deus tá no quarto não, pra tu ficar um pouco quieta. E a gente, todo tempo assim, é Deus, é sobre Deus, Deus diz, Deus cumpre. E a gente voltou, quando a gente desceu do avião. Isso foi ano passado, né, Patrícia? Foi, foi em novembro de 2025. Novembro, né? Aí o evangelista disse, o avião pousou no Pinto Martins, vocês correm pra cá pra gente ver como é que tá isso. Aí a gente, tá. Aí eu cheguei... Você tava quanto tempo de gestação quando 2 foi semanas. Pra Israel? 2 semanas? Aham, tava muito cedo. Aí ele, quando a gente chegou, né, ele olhou pra mim e disse assim, você tá enjoando muito? Porque tá no pico do enjoo. Eu disse, doutor, não tô sentindo nada. Não enjoou, não vomitou, não ficou... Não. E ele falou assim pra mim, estranho, era pra tu estar enjoando muito. Ele já ficou com medo. Quando a gente colocou o negócio pra fazer o exame, né? Demorou pra aparecer porque ele mexeu mais assim pra cima, foi que ele viu o bebezinho lá em cima. Aí quando ele mexeu, ele ficou assim, sem ver nada na tela e eu olhando. Cadê, meu Deus, meu filho, Jesus? Aí ele olhou, aí tava lá, a placentazinha com o bebezinho dentro. Na época o embrião muito pequeno, né? Só pegou um dos 2 bebês que nós colocamos. E Deus tinha falado lá em Israel pra mim, eu vi um coração batendo. Eu falei até pro meu marido, eu falei, meu amor, não vai ser os 2, vai ser um. Eu vi um coração batendo. Em determinado momento lá, eu tava tinha um ano que não chovia em Israel, começou uma chuva e Deus me deu uma visão aberta de um coração parado assim, ó. Aí ele começava a bater, tum, 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 tum. Eu vi só um coração batendo. E foi naquele momento que o coração do meu filho começou a bater. Deus me deu a visão do cumprimento da promessa. Nós nos batizamos ali naquele momento no Rio Jordão. Eu e meu esposo. Então, meu filho, ele aconteceu, né? Desde do ventre que Deus deu até a consagração do coração bater foi em Israel. Foi aquele milagre que Deus fez ali naquela terra tão abençoada. Gente, eu tinha uma impressão de Israel que é mostrado na internet completamente diferente do que eu vivi. É uma terra que quando você tá falando pra Elaine nos bastidores, quando você desce, que você sente a energia, que você pisa lá, é diferente. Deus está naquele lugar. Tá aqui, tá em todos os lugares, mas a presença que eu senti lá, eu nunca senti em lugar nenhum. Não vou mentir, gente. Não tem comparação a quando você chega lá. E Jerusalém, você não entra em Jerusalém. Jerusalém entra em você quando você chega lá. É a coisa mais forte que eu passei na minha vida. Então eu precisava vivenciar mais essa experiência do poder e a graça de Deus. E tá aqui Isaac, com 5 meses. Ontem eu fiz 19 semanas, porque o negócio difícil é esse negócio de semana, né, minha irmã? Eu fico doidinho. O pessoal quando diz, eu tô grávida de 28 semanas, eu fico... Então, para quem não sabe, como eu também ficava assim contando, na próxima semana eu faço 5 meses. Fecha na casa dos 5 meses. Os 5, né? Mas são 19 semanas. Semanas, porque a gravidez é contada por semana.
Os médicos contam por semana. Então, dentro das 40 semanas, nós temos os 9 meses. Mas aí, ó, primeira semana à quarta semana é um mês. Da quarta ao oitavo, 2 meses. E E assim vai. assim sucessivamente, né? É, Que testemunho forte, né? Que história, acredito que tenha fortalecido muitas pessoas, amém, Patrícia. amém. Você passou por grandes transformações, onde você teve que se perdoar, teve que aprender mais sobre si, lidar com essa questão do controle das coisas. E o Isaac vem aí com muita saúde, Amém, vem amém, amém, surpreender amém. tudo aquilo que. E te refazer como mãe, É, né? Você vai viver um novo período da sua vida. E essa sua missão, né, de levar tudo. Eu vejo que você tem esse dom da palavra, da explicação. Então, muitas pessoas esperam e aguardam te ouvir. E a gente fica muito grato por você ter vindo. ai, gente, eu que agradeço. Foi Eu muito amo especial. falar. Eu sei que sempre você grava, eu gravo vários podcasts e tudo, ministro. Eu tô agora com umas 5 ministrações para fazer por esses dias, mas sabe, nunca é igual. Nunca é igual. Sempre tem algo a acrescentar, sempre tem algo que você não disse num lugar e vai dizer no outro, que Deus toca seu coração para falar. Então, se você tá aqui assistindo, que Deus queria que você ouvisse. Algo foi para você, nada em vão, tudo Deus tem propósito. E sobre o que é o tema, né? A questão de que nada é impossível. O que é que você diria para as pessoas que estão passando por uma doença, por uma dificuldade dentro dos seus casamentos, dos seus filhos, por falta mesmo até de um recurso financeiro que você citou bem esse exemplo? O que é que você diria, assim, resumidamente, para essas pessoas? Confie no Senhor. Os planos de Deus são maiores que os seus, do que os meus. Nós não sabemos o que Deus tem reservado. Deus sabe o seu amanhã. Então, se você entrega, confia, faz a sua parte, ore. Eu recebi cura dentro do meu quarto orando, não precisei procurar ninguém. O seu relacionamento com Deus é que vai abrir a porta que você precisa, o direcionamento que você está aí necessitando. Deus, ele vem quando você se chega a ele. Lá em Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, passe a se chegar a Deus. Deus é tudo na nossa vida. Não somos nada sem ele. Nada somos, não importa se você é médico, advogado, juiz, não sei, você não é aquilo que você exerce. Você é aquilo que Deus sabe sobre você. É sobre o seu coração, é sobre a sua entrega, é sobre realmente você fazer o que Deus espera que você faça. Hoje, eu sei que se eu for hoje embora, se for o meu dia de ir embora, eu fiz hoje o que Deus queria que eu fizesse. Eu falei dele, eu falei do que ele fez na minha vida. Não é só você precisar estar num podcast ou num palco falando sobre isso, no altar. Você pode falar para as pessoas do seu trabalho, você pode falar para as pessoas da sua família. Eu tenho certeza que por mais que você tenha vivido qualquer coisa ou esteja vivendo dificuldade, não tenha nada que você não possa dizer assim, foi Deus que fez a minha vida. Porque mesmo que você não saiba, mas hoje você foi livrado de alguma coisa que você nunca nem vai saber, mas que Deus te livrou. O fato de você acordar, respirando e estar aí de pé, podendo ir trabalhar, é um projeto de Deus. É uma permissão de Deus. Deus tem um controle, não é você, não sou eu. Então, se você confia nele de todo o coração, todo o seu entendimento, e deixa ele governar, leia Salmo 51, deixa Deus governar, deixa Deus fazer o que ele quer na tua vida, a obra que ele tem para fazer na tua vida, porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você não veio para cá com o intuito de nascer, multiplicar e morrer. Tem algo muito maior para você. Tem algo muito mais poderoso. Não é sobre dinheiro, fama, sucesso, que um dia eu pensei que era importante. É sobre o que Deus vai fazer na sua vida. O pós da sua vida. Para onde você vai, o lugar que você vai, você acha que a sua vida é só sofrimento. Deus tem algo muito maior para você. Agora você tem que deixar ele trabalhar, porque Deus, a Bíblia fala que ele bate a porta. Ele é educado. Você tem que abrir. Você tem que receber. Você tem que estar disposto.
E outra coisa, parem de brigar por religião. Parem de condenar. Eu vejo muito ataque. Nós temos que nos unir. Ei, cristão, se una. Católicos, evangélicos, têm que se unir. Estou falando isso porque eu estou vendo que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Jesus quando coloca essa barreira. Nós somos irmãos. Eu amo meus irmãos católicos. Eu amo. Eu vou à missa. E é sobre isso. Jesus é amor, é união. É isso que ele quer de nós. Ele não quer uma divisão. Ele quer uma interação. Que a gente junto louve e honre ao Rei dos Reis, Jesus. Isso é minha mensagem para você hoje. Obrigada, Patrícia Leite. A vida é agora, que a gente possa aí digerir tudo aquilo que a Patrícia falou, que a gente possa levar para os nossos corações e aumentar a nossa espiritualidade. E até o próximo episódio.